Nós recebemos no dia de hoje para falar sobre o assunto o Dr. Benny Greenblatt, ele que é médico dermatologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Benny, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio, é um prazer estar aqui, obrigado. Vamos começar contando o que é o câncer de pele. É qualquer pinta, qualquer alteração, qualquer lesão é suspeita de ser câncer? Então, quando a gente pensa em câncer de pele, a gente tem que pensar os cânceres de uma maneira geral. É um tipo de célula que teve uma proliferação atípica e começou a se multiplicar. No caso do câncer de pele, a gente tem que pensar que célula da pele está se multiplicando. Então, se eu fizer uma biópsia, tirar um pedaço da sua pele agora, olhar no microscópio, tem vários tipos de células lá. E qualquer uma delas pode se transformar no câncer de pele. As mais comuns, os cânceres de pele mais comuns, podem ser derivados das células que produzem o pigmento, e aí tem relacionado com as pintas que você falou, ou então das células da epiderme, que é da camada mais superficial da pele, e aí não vão ser pintas, vão ser outras lesões que vão ser suspeitas de câncer de pele. O problema é que todo mundo trata como se tudo fosse a mesma coisa e não dá a devida importância e atenção. O que você poderia orientar no sentido do leigo observar uma lesão que não estava presente? Sempre é um sinal de alerta, ele tem que procurar um médico especialista? Eu acho que tem alguns sinais que ajudam a gente a suspeitar, acender uma luzinha aí de alerta. Então, se alguma pinta tiver mudado as características, se ela começou a crescer, se ela mudou de cor ou se ela sangrou, ou então alguma ferida que o paciente tem lá, ele acha que era uma espinha, ele acha que era uma verruga, mas aquilo não está cicatrizando. Então começa a sangrar, começa a machucar, ou ela não vai embora, ela não cicatriza. Então não era um espinho, algum machucado, só que aquilo não cicatrizou. Então esses são os sinais principais que se você encontrou isso na pele, procura o dermatologista, porque pode ser um câncer de pele, pode ser uma lesão pré-cancerosa, que pode virar câncer de pele, ou pode não ter nada a ver com câncer de pele. Mas aí o dermatologista vai te falar o que é. Suponha que você tem uma lesão que está presente há muito tempo, está silenciosa, está quieta, não tem nenhum desses sinais. Significa que ela não tem nenhuma chance de ser câncer ou mesmo assim tem que ser observada? Não, existem... Vamos pensando no melanoma, que é essa forma mais grave de câncer de pele, que está relacionado com as pintas. E muitos melanomas, eles começam como melanoma desde o começo. Alguns melanomas eram pintas que se transformaram em melanomas, mas muitos dos melanomas, eles já nasceram como melanomas. Então, nesse caso, ele está lá desde o começo, está daquele jeito, já pode ser um melanoma desde o começo. Muito se fala a respeito da correlação entre a radiação solar e o desenvolvimento do câncer de pele. Nós, oftalmologistas, por exemplo, temos uma preocupação tremenda, porque grande parte das doenças oftalmológicas são doenças que têm esse tipo de associação, particularmente catarata e degeneração macular. O que você pode falar sobre radiação solar e câncer de pele? Qual é a forma de a gente se proteger e horários nos quais você até pode se submeter a um banho de sol e isso não vai trazer nenhum tipo de complicação. Então assim como tem essa relação entre a radiação ultravioleta e a catarata, que você comentou, tem total relação a radiação ultravioleta com câncer de pele. Se a gente pensar nos fatores causais do câncer de pele, a gente vai colocar, tem um fator genético, não tem como a gente interferir nisso. O tipo de pele, tom de pele, número de pintas, tudo isso pode aumentar o risco de câncer de pele, mas a gente não tem como evitar. O único fator causal conhecido para câncer de pele que a gente pode intervir, que a gente pode evitar, é justamente a radiação ultravioleta. O que a radiação ultravioleta do sol faz? A radiação ultravioleta em contato com a nossa pele, que está exposta ao sol, ela provoca uma mutação no DNA das células que vai levar com que essa célula possa se transformar numa célula cancerosa. Então, como que a gente pode evitar essa formação do câncer de pele? É evitar justamente que a radiação ultravioleta atinja a nossa pele. E isso é através de um conjunto de medidas que a gente chama de proteção solar. Então, a gente recomenda o uso de chapéu, uso de roupa. Se puder usar roupa com fator de proteção ultravioleta, melhor ainda, mas se não, usar roupa normal. E também não esquecer do fotoprotetor, do uso do protetor solar, num fator de proteção adequado. Então, com isso, a gente pode evitar
maior a ação da radiação ultravioleta na nossa pele. E você me perguntou do horário. Então, se a gente pensar durante o dia, quando está claro, a gente está exposto à radiação ultravioleta. Mas no horário das 10 às 15 horas, tem uma maior incidência de radiação do tipo UVB, ultravioleta B. Então, nesse horário, também o recomendado é que se evite a exposição sem aquelas medidas de proteção solar que eu falei antes. Acho importante registrar que você falou da questão genética, né? E hoje, cada vez mais, se valoriza a epigenética, que são os modelos de atividade social, elementos comportamentais, muito sobre nutrição, hábitos. E nesse sentido, quer dizer, a gente não consegue mudar a genética, mas a gente consegue mudar a expressão do perfil genético. Para vocês que nos assistem, portanto, um cuidado que eu vejo que é fundamental para aquilo que o Dr. Beni coloca em relação à radiação ultravioleta. Você falou da natureza genética, falou do sol. Algo a mais que te ocorra em termos de alimentação, em termos de hábitos, utilização de tabaco, algo que seja um fator de risco? Em relação à alimentação, não tem nenhum dado que isso possa interferir. Eu estou falando especificamente do câncer de pele. Lógico que a gente sabe que uma alimentação saudável ajuda todo o organismo. Em relação ao cigarro, existe sim uma relação de algumas formas de câncer de pele, principalmente câncer na região do lábio, da mucosa e na semimucosa, já está relacionado assim com o cigarro. E aí estava falando de hábitos, e outra coisa que me ocorreu que aí felizmente não é um hábito mais comum como já foi no passado, mas a gente não pode esquecer também do bronzeamento artificial, pessoal, porque apesar de ser proibido, e o Cláudio sabe que isso é proibido no nosso meio, mas ainda muita gente ainda faz, mesmo que clandestinamente, e também essa radiação ultravioleta do bronzeamento artificial também é bastante prejudicial.